Fala galera, tudo certo com vocês? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Conteúdos de História. Esta aula vai ser especial de resolução de exercícios sobre o período regencial no Brasil, com foco nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, todas as questões mais relevantes, conforme a nossa seleção, que já foram exigidas no Exame Nacional do Ensino Médio sobre o tema do período regencial no Brasil, nós vamos resolver nessa aula. Mas antes de nós começarmos a nossa resolução, não esqueça que esse material que eu vou usar nesta aula de resolução, você pode encontrar através do nosso link na descrição no nosso grupo no Telegram. Então, rola as informações da descrição, encontre o link ele está na descrição, no primeiro comentário fixado, você vai até o nosso grupo e você consegue baixar essa lista para que você possa acompanhar a nossa resolução, tá bom? E também não deixa, se você quer ser aprovado na prova que você vai prestar, porque se você não quer ser aprovado, aí você não precisa fazer. Agora, se você quer ser aprovado, porque só vai ser aprovado quem faz isso, que são os 3 passos básicos, que é curtir o nosso vídeo, se inscrever em nosso canal e deixa um comentário, seja com elogio, seja com uma crítica, seja com complemento nos assuntos que nós vamos discutir agora, nesses próximos minutos, certo? Lembrando que esse material bonitão que vocês estão vendo aqui, ó, é todo formatado e personalizado pela Gruna. E todos os links para que vocês sigam, para que vocês acompanhem o trabalho, também está aqui na descrição do nosso vídeo, beleza? Então, vamos à resolução. Lembrando que esta aula é a primeira de uma sequência de 3 aulas que nós teremos de resoluções de exercícios sobre o período regencial no Brasil. Essa aula 1 é focada em questões do Enem, a aula 2 é focada em questões dissertativas e a aula 3 é focada em questões objetivas, tanto somatórias quanto de múltipla escolha, tá bom? Então, se você caiu agora nessa aula, não esquece que antes nós tivemos 3 aulas de conteúdo sobre o período regencial e além dessa, nós teremos ainda mais 2 aulas de resolução, beleza? Então, vamos lá, a questão número 1, baixe o seu material para que você consiga acompanhar, para que fique uma aula de maior qualidade com você acompanhando no seu material, beleza? Então, baixe o material, diminui um pouquinho a nossa janela do vídeo, coloca o material em PDF do lado se você não quer imprimir e vai acompanhando. Bom, questão 1, aplicada no Enem Digital de 2021, e olha o que ela diz. Depois da independência, em 1822, o país enfrentaria problemas que com frequência emergiram durante a formação dos Estados Nacionais da América Latina. Em muitas regiões do Brasil, essas divergências foram acompanhadas de revoltas, inclusive contra o imperador Dom Pedro I. Com a abdicação deste, em 1831, o país atravessaria tempos ainda mais turbulentos sob o regime regencial. Ou seja, nós temos um texto base que foca em todo aquele problema que ocorreu, sobretudo no pós-independência, em relação ao governo do Dom Pedro I no primeiro reinado. Todas as turbulências, todas as convulsões sociais, todos os problemas enfrentados pelo imperador, que levou até, claro, esses motivos, somado a outros, a sua abdicação no ano de 1831. Vamos agora analisar o que a questão quer saber em torno desse texto e, claro, devido aos seus conhecimentos sobre o tema. A instabilidade política no país, ao longo dos períodos mencionados, foi decorrente da... Essa questão é muito interessante porque, claro, ela tem sim um viés de um foco no que vai ser o Brasil pós a abdicação, mas ele também não deixa de lado no seu comando, na sua forma, onde ele quer saber, ele quer que você resolva o que aconteceu antes, propriamente dito, do período regencial. Então ele quer que você entenda o que já estava acontecendo desde anos anteriores, inclusive, a propriamente dito período regencial no Brasil que nós estudamos. Vamos às questões. A diz: disputas entre as tendências unitarista e federalista. Bom, nós estudamos na nossa primeira aula sobre o período regencial que o poder ele foi disputado naquele contexto por 3 correntes. Vocês lembram dessas 3 correntes? Nós tivemos os liberais moderados, nós tivemos os liberais exaltados e nós tínhamos também os conservadores, nós tínhamos os restauradores, correto? Mas quando a gente para analisar o que foi o período regencial, a partir do momento onde você tem a regência trina provisória, a regência trina permanente, regência una, tanto do Feijó quanto do Araújo Lima, há sim uma briga entre tendências unitaristas e tendências federalistas. Vocês lembram que principalmente quando nós analisamos a regência una, isso fica muito claro. Você tem um regente Feijó que vai buscando cada vez mais essa descentralização até uma tendência de federalização a partir do momento onde ele passa
nesse período, até um dos problemas onde ele vai enfrentar, que era de garantir aquilo que havia sido feito na regência trina permanente. Então o Feijó tem essa tendência da descentralização, ele busca defender essa descentralização e, sobretudo, essa autonomia regional, essa autonomia provincial, que vem sendo desenhada desde a regência trina permanente. Ele tenta estruturar isso, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele sofre uma oposição da tendência unitarista, da tendência que vai ser a tendência do Araújo Lima, daquele regresso à ordem, daquele regresso a um poder mais forte, mais centralizador, mas realmente voltado a algo mais central do que necessariamente fragmentado. Então, sim, essas disputas elas permearam o período regencial, quanto permearam também anos anteriores a esse período propriamente dito. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Tensão entre as forças do Exército e Marinha Nacional. Não é isso que nós estudamos, não é isso que nós estamos vendo nesse contexto todo examinado. C. Dinâmicas demográficas nas fronteiras amazônica e platina. Totalmente equivocado. D. Extensão do direito de voto aos estrangeiros e ex-escravos. Também não faz sentido. E. Reivindicações da ex-metrópolis nas esferas comercial e diplomática. Galera, a respeito a essas tendências, essas reivindicações, elas, claro, elas acontecem em todos os momentos. Mas aqui a gente não pode colocar, nesse período, que isso ele foi realmente o foco da instabilidade. Lembrando que o Enem ele trabalha de uma forma muito interessante. Você vai perceber que tem alternativas muito erradas, mas tem algumas que não é totalmente errada, mas não está totalmente condizente com aquele contexto que a gente está examinando. Essa era uma questão de nível fácil, tá? Então, quando nós estamos estudando esse momento específico da história em relação a esta questão, nós podemos falar que a 1, o gabarito é a A, certo? Bom, vamos a 2. A 2, por que eu selecionei, galera? Bom, nós teremos ainda a nossa semana das revoltas regenciais. Eu vou organizar uma sequência de aulas sobre as revoltas regenciais. Dependendo do momento em que você está assistindo esse vídeo, inclusive essa playlist já existe, certo? Então, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, essa playlist já existe. Procura aí no canal, que você vai ver todas as playlists, todas as aulas. O foco é que essa questão é importante, por quê? Porque vocês vão perceber que existem questões do Enem onde o enunciado, onde o texto base, ele responde a pergunta, certo? Então, é uma questão, claro, que está no contexto do período regencial, mas que eu trouxe na lista para que a gente consiga analisar como que muitas vezes o próprio texto, ele responde ao exercício. E ele diz o seguinte, uma questão do Enem de 2019. A regência iria enfrentar uma série de rebeliões nas províncias, marcadas pela reação das elites locais contra o centralismo monárquico levado a efeito pelos interesses dos setores ligados ao café, como a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia. Ele vai descrevendo aí várias revoluções, várias revoltas. Mas de todas elas, a Revolução Farroupilha era aquela que mais preocuparia. Não só pela sua longa duração, como pela sua posição fronteiriça da província do Rio Grande, tradicionalmente a garantidora dos limites e dos interesses antes lusitanos e agora nacionais do Prata. Galera, vocês vão perceber que o próprio texto, ele responde o exercício. Não tem, inclusive, nada mais do que eu venho acrescentar, porque o próprio texto, ele responde. Olha o que o enunciado está pedindo e olha como que a gente pode responder com o próprio texto. A característica regional que levou uma das revoltas citadas a ser mais preocupante para o governo central era a... Olha aí, localização geográfica estratégica. O próprio texto está falando isso. Não tem nem mais o que a gente comentar. Então é importante vocês perceberem como que é crucial a leitura atenta do texto. O texto base, ele está ali porque ele tem importância. É fundamental que você leia, é fundamental que você preste atenção. Porque olha o que vai dizer as outras alternativas. Autonomia bélica local? Não. Coesão ideológica radical? Também não. Liderança política situacionista? Não. Na verdade, você tem uma oposição. Produção econômica exportadora também não é o foco. Então eu quero que vocês entendam como que o próprio texto ele responde essa questão, também uma questão interpretativa, também uma questão de nível fácil para médio. Por quê? Porque a gente sabe que tem muitos alunos que têm dificuldades em interpretação, certo? Vamos para mais uma questão do Enem também do ano de 2019 sobre esse tema período regencial no Brasil. Antes, não esquece, se você não curtiu ainda, curte. Se você não se inscreveu, se inscreva. E se você não deixou nenhum comentário, deixe. Porque se você não realizar isso, você não vai passar no vestibular. Você não vai correr esse risco, né? De não passar por conta de fazer esses 3 passos básicos. Então faça. Bom, vamos lá. Uns viam na abdicação uma verdadeira revolução, sonhando com um governo de conteúdo republicano. Outros exigiam um respeito à Constituição, esperando alcançar, assim, a consolidação da monarquia.
Para alguns, somente uma monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade territorial do Brasil. Outros permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa à semelhança da jovem República Norte-Americana. Havia aqueles que imaginavam que somente um poder executivo forte seria capaz de garantir e preservar a ordem vigente. Assim como havia os que eram favoráveis à atribuição de amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados, por entenderem que somente ali estariam representados os interesses das diversas províncias e regiões do Império. Bom, esse é um texto onde, em poucas linhas, nós temos um resumo de boa parte da situação na época do que era o contexto político vigente naquele período regencial, certo? Inclusive esse contexto que nós estudamos a nossa primeira aula de conteúdo sobre esse tema, quando nós destrinchamos os grupos políticos que estavam disputando o poder, certo? Então, claramente, você percebe que há uma definição muito grande de quais caminhos que o país iria seguir. Não existia um consenso, muito pelo contrário, existia uma heterogeneidade de visões, uma heterogeneidade de pretensões, uma grande diversificação de interesses, certo? Bom, vamos analisar o que estão dizendo as alternativas. Primeiro, o comando. O cenário descrito revela a seguinte característica política do período regencial. A. Instalação do regime parlamentar. Negativo. B. Realização de consultas populares. Quem nos dera, né? Que fosse realmente feito. Se é que naquela época a população tinha até educação e consciência se fosse realizado algum tipo de consulta, mas isso não teve. C. Indefinição das bases institucionais. Realmente, você tinha uma indefinição, você não sabia, você tinha uma incerteza muito grande de qual o caminho que o Brasil iria seguir. Então, pode ser que essa esteja certa. Vamos ver as outras? D. Limitação das instâncias legislativas. Em qual momento? Em todos os momentos do governo regencial? A gente já viu que não. A gente viu que até com o próprio ato adicional de 1834, você teve uma autonomia do legislativo provincial. Então, em que momento? Como não está focando em que momento, isso está errado. Essa limitação, ela vem depois com o regresso à ordem, certo? Você tem uma questão que é direcionada pela regência trina permanente e depois lá na regência una do Araújo Lima, toda essa autonomia das assembleias legislativas provinciais, tudo isso é revisto. Então, de qual período que está falando? Se não tem um período destacado, a gente não pode considerar, correto? E aí, radicalização das disputas eleitorais. Bom, a mais pertinente ao que nós estudamos, a mais pertinente ao texto é a indefinição das bases institucionais. Lembrando que as questões do Enem, obviamente, elas fogem daquela decoreba. Vocês vão analisar que é uma diferença muito grande quando nós resolvemos questões do Enem, quando nós resolvemos questões dissertativas e quando nós resolvemos questões de vestibulares e de processos seriados. Há uma diferença muito grande em como essas questões são feitas. Por isso que a tendência agora, de todos os temas que nós trabalharmos, é que nós tenhamos aulas de Enem, de questões dissertativas e de questões objetivas de vestibulares variados, seja de múltipla escolha, seja de somatória, mas para isso você precisa acompanhar o canal, você precisa se inscrever e ficar atento aos nossos vídeos. Vamos à última questão que eu preparei para vocês hoje sobre o período regencial no Enem. Vamos lá. Questão do Enem de 2020. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também um protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos Barões do Café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. Então, a gente para analisar que nesse pequeno texto nós temos várias peculiaridades, várias singularidades, várias características desse período do século XIX no nosso país. O contexto do período regencial, século XIX, foi marcado por A. Revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. Não. A gente vai analisar, quando nós estudarmos as revoltas nesse período regencial, que a tendência não era essa volta da monarquia, correto? Pode ser que até tenham os monarquistas ali no meio dessas revoltas, dessas rebeliões, mas não eram as tendências das revoltas, certo? B. Por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central. Muito pelo contrário, se você já respondeu falando que havia todo esse confronto entre tendências mais federalistas, tendências mais descentralizadoras com tendências unitárias, não havia essa submissão. Até porque que poder central era esse? O imperador não estava lá. Nós tínhamos, na verdade, regentes.
Mas vocês sabem que esses regentes, eles enfrentaram uma série de problemas. Tanto é que houve depois até uma antecipação da maioridade do imperador. Então, que submissão é essa? C. Pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida. Gente, então vamos lá. O contexto do período regencial foi marcado pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida. Na verdade, nós tínhamos uma disputa por poder. Se você parar para analisar, todas as medidas que nós estudamos, todas as medidas que nós havíamos analisado nas aulas anteriores, eram por condições de poder, não por melhores condições de vida, certo? D. Pelo governo dos chamados regentes, que promoveram a ascensão social dos barões do café. Não. Os regentes foram ali os responsáveis por essa ascensão? Muito pelo contrário. Aqui é muito importante que a gente entenda que esses barões do café, eles vão emergir, mas não com uma questão direta em relação ao que havia sido proclamado nesse período regencial. E aí, olha o que a E diz. Pela convulsão política, sim, tinha convulsão política, e por novas realidades econômicas que exigiam um reforço de velhas realidades sociais. Na verdade, olha que interessante, o que seria? Exigiam um reforço de velhas realidades sociais. Ou seja, para que uma série de tendências econômicas prosperassem, era necessário que a ordem social fosse mantida, era necessário que a escravidão fosse mantida, era necessário que a luta pelo tráfico negreiro, para que ele se mantivesse, acontecesse por parte daquela elite latifundiária. Tanto é que o processo pela abdicação da escravização, da escravidão no Brasil, foi um processo longo. Por quê? Porque existiam elites que lutavam para a manutenção da escravidão, para a manutenção do tráfico negreiro, para que aquelas questões econômicas continuassem a girar, certo? Bom, essas foram as questões, esses foram os exercícios. Na 4 nós temos a E como gabarito. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando que eu trouxe poucas questões, porque não é um assunto tão cobrado assim no Enem. Vocês vão perceber que na aula de questões dissertativas nós teremos mais exercícios e na aula de questões objetivas nós teremos mais exercícios do que essas 4 que eu trouxe para vocês, certo? Bom, vocês não têm obrigação nenhuma de concordar com o meu gabarito, de concordar com o gabarito do Enem. Cada um de vocês aqui tem a sua própria crítica histórica, tem a sua própria consciência histórica. Lembrando que esse é o meu gabarito, esse é o gabarito das questões, mas a história ela pode ser discutida, a história ela pode ser conversada. Então deixa a sua análise aí nos comentários e colabore com o crescimento do canal, colabore com a expansão desse trabalho que a gente faz, que é fornecer aulas de qualidade e sem cobrança. Você tem acesso a essas aulas sem cobrança. Só você se inscrever no canal, só você clicar no link, só você assistir a aula, certo? Então, curte nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário e não esquece que esse material ele está no grupo do Telegram. Então é importante que você clique no link, que você acesse o grupo para você ter acesso a esse material, feito pelo pessoal da Gruna, beleza? Grande abraço, muito obrigado e aqui você aprende história definitivamente.